Hoje nós iremos falar sobre as interferências espirituais em nossas vidas. O que acontece conosco quando nós estamos sob a influência de espíritos ainda inferiores e que desejam nos prejudicar profundamente. As interferências dos espíritos nas nossas existências físicas, como pessoas encarnadas, no nosso processo evolutivo, ela é constante. Essas interferências, elas não foram e não são ignoradas de alguma forma, mas a sua ação sistemática sempre aconteceu, embora não percebemos. A questão é que não havia nenhum conhecimento em fatos que comprovassem essa influência. Nos dias de hoje, já há conhecimento. A ação dos espíritos sobre as nossas vidas são muito mais numerosas do que nós pensamos, e o número de suas vítimas, identificadas ou não, é maior do que nós podemos supor. Consequentemente, resumindo, a ação dos espíritos sobre as nossas vidas é muito mais forte, muito mais presente do que sequer suspeitamos ou imaginamos. A atuação deles em nossas vidas, ela é tão intensa que, sem sombra de dúvida, nós podemos afirmar que os desencarnados são aqueles responsáveis por um grande número dos acontecimentos nas nossas vidas. Tanto espíritos bons quanto espíritos maus estão envolvidos em nossas vidas. Mas nem sempre essas influências acontecem de uma maneira insólita, extraordinária ou chamativa. As influências de espíritos maus têm caráter obsessivo e de subjugação, de dominação. E a ação desses espíritos inferiores, ela é sutil, ela vai invadindo o nosso campo mental, transmitindo para nós ideias pessimistas, tristezas, depressão, autodesvalorização. Comportamentos que nós carregamos de calúnia contra o próximo, as maledicências que nós falamos, que nós comentamos, esses comentários rancorosos e inconvenientes são comportamentos gerados pela influência dos espíritos maus e que nós vamos aceitando, gerando uma psicosfera doentia ao nosso entorno. E essa psicosfera doentia servirá de alimento e de provisão para esses espíritos inferiores. É através dessa energia que eles poderão influenciar outros encarnados, que eles poderão construir com as suas mentes tudo aquilo que desejam, desde armas, como abrigos, como roupas, como cidadelas, como fortalezas, masmorras, calabouços. Tudo isso é construído com as emanações mentais de nós encarnados, influenciados por eles, que se aproveitam das nossas energias. O modo de agir desses espíritos é muito habilidoso e quase natural. Os pensamentos que eles emitem para nós, a princípio, são imperceptíveis no nosso campo mental encarnados que estamos. Nós não percebemos. E nós, encarnados, vamos acreditar que esses pensamentos pertencem ao nosso campo mental e vamos aceitando essas ideias que estão sendo inspiradas para nós, estão sendo colocadas por outra mente sobre a nossa mente. E ao aceitarmos essas ideias que o Espírito está projetando, ele vai se apossando da nossa área do raciocínio, como encarnados, e de uma forma tão intensa que ficará muito difícil, posteriormente, saber a diferença de conteúdo entre os pensamentos que são próprios do encarnado e aqueles pensamentos que são do espírito obsessor, do espírito que deseja prejudicar e aproveitar as energias que nós vamos gerando inconscientemente sob a influência dele. Consequentemente, podemos deduzir que toda ocorrência malsã, tudo aquilo que nos faz mal, que nos prejudica, é trabalhada na erraticidade inferior.
Erraticidade é onde os espíritos se encontram. A erraticidade inferior são espaços ou regiões criadas pelas mentes desses espíritos infelizes, amontoados, aglomerados, que sentem prazer em perseguir, em malsinar, em caluniar, deturpar, desvirtuar, atrapalhar a vida dos encarnados, que dão abrigo aos seus pensamentos, que vão aceitando essa influência, que vão se deixando dominar por esses espíritos. E eles planejam isso antes de começarem a atuar sobre nós. Mas quais são os sentimentos que movem esses espíritos na sua perseguição a nós encarnados? Esses sentimentos variam muito, desde a inveja, desde o sentimento de vingança, desde prevenções e perseguições doentias, por não querer que aquele encarnado melhore, que ele avance, que ele progrida, e atacam com toda a ferocidade. E por mais estranho que pareça, uma imensa faixa de espíritos desencarnados se envolve no comportamento humano dos encarnados, criando situações embaraçosas com a sua agressividade desalmada, criando situações difíceis com seus impulsos internos, com seus instintos que estão fora do comando e do controle sobre ele mesmo. Nesses espíritos ainda não está desenvolvida a parte divina do ser. E o controle mental do espírito invasor passa a ser realizado e acentuado à medida que o tempo vai passando. Quanto mais o tempo passa, mais forte ele fica, melhor ele controla o encarnado, melhor ele subjuga o encarnado, chegando ao ponto do encarnado fazer tudo aquilo que o espírito desencarnado deseja. É um controle mental total sobre o encarnado, que não consegue se libertar sem que receba ajuda de pessoas que saibam como lidar com esses espíritos. É claro que esses espíritos estão em estágio temporário de inferioridade. Eles não ficarão assim para sempre. Eles nada mais são do que as almas daqueles que já viveram na Terra e praticaram erros atrozes, que se precipitaram no ódio e sentem prazer em infernizar aqueles encarnados que aceitam a sua influência, que dão guarida moral e psíquica para esses espíritos. E é urgente a necessidade do encarnado de modificar a sua conduta pessoal para gerar campos vibratórios à sua volta que vão propiciar a realização do bem e da saúde. Se o encarnado não modificar a sua atitude, não mudar o seu campo vibracional, ele não sairá do assédio, da influência desses espíritos. A conduta pessoal tem que se modificar plenamente. Voltar-se para a moral, para a ética, para a fraternidade, para a caridade, para o sentimento de ajuda ao próximo, e todo esse processo que é difícil para o encarnado, principalmente se ele já estiver sob o controle de espíritos há um longo tempo. Por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, o encarnado não conseguirá se libertar da ação desses espíritos sem grande dificuldade. Qual é a terapia que pode ser utilizada? A primeira é assumir imediatamente novas posturas mentais, novas disposições mentais, se desvencilhando, se livrando das ideias ruins que insistem em permanecer na mente do encarnado sob a influência desses espíritos. Quando o encarnado procede na mudança de seus pensamentos, vão se aproximar espíritos generosos que vão influenciar emocional e mentalmente esse encarnado com pensamentos de realizações bem-sucedidas, estados de alegria e leveza da alma, que facilita se libertar do espírito perseguidor, do espírito obsessor. Todos os fenômenos doentios, mórbidos, infelizes,
vai exigir do encarnado a mudança dos hábitos morais e éticos em si, para se libertar da influência doentia dos espíritos desencarnados que estão em desequilíbrio, se aproveitando do desequilíbrio do encarnado voltado para si mesmo, para a avareza, para a ganância, para a perversidade, de qualquer forma que possamos vivenciar esse desequilíbrio que está sempre presente em nossas vidas, aguardando o momento de nós os acolhermos em nosso coração e em nossa mente. Aí sim, nós nos tornamos aquela porta larga para os espíritos adentrarem a nossa mente e nos dominarem ao longo dos anos. E o que é somatização? A somatização é a transformação dos nossos elementos psíquicos, dos nossos pensamentos, em sintomas de ordem física, por exemplo, gastrite, refluxo, enxaquecas, intestino irritado e muitas outras formas de desequilíbrio físico, ou em problemas psicossomáticos, depressão, fobias, síndromes, esquizofrenia e muitas outras. Essas ocorrências vão afetar o nosso corpo de acordo com a nossa mente, de acordo com os pensamentos que estamos emitindo e estamos aceitando, que vão se fortalecendo em um ciclo vicioso muito doentio. Quando nós estamos mergulhados em pensamentos muito depressivos, de violência, de vingança, de ódio, de desejo do mal, nós estamos emanando esses pensamentos e recolhendo desses espíritos perversos que vão se aproximando, atraídos pelos nossos pensamentos e procurando pouco a pouco nos dominar, nos controlar e nos colocar a seus serviços como escravos que eles nos veem quando aceitamos dessa forma. E a interferência, a ação desses espíritos inferiores, ela não acontece de uma forma precipitada como muitos imaginam, que vêm e agem sobre nós, sem nenhum planejamento. Ao contrário, eles ficam vigiando as nascentes do coração, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós trabalhamos em nossos corações. E por sermos as possíveis vítimas, ao nos observar para nos dominar depois. Eles nos observam, eles nos acompanham, eles percebem o que vibra em nossos corações, como são os nossos pensamentos e avaliam se poderão ter ali uma futura vítima, uma futura facilidade para assediarem e controlarem a mente daquele encarnado. A melhor forma de nós agirmos para não nos permitirmos sermos vítimas desses espíritos é vigiar e orar, como disse Jesus. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, orar sempre buscando a melhoria da nossa própria alma, espíritos encarnados que nós somos. Somente assim nós conseguiremos sim nos proteger e mesmo nos libertar da ação desses espíritos que desejam nos prejudicar. Vamos supor que a sua mente está muito confusa, que o seu raciocínio está entorpecido, está lento, o seu raciocínio já não é mais o mesmo, a sua mente está desequilibrada, confusa. Além disso, os seus sentimentos também estão confusos e o seu comportamento está ficando muito estranho. Você tem um mau humor que não tinha antes, você tem um desejo de se isolar que não tinha antes. Pense na possibilidade de você se encontrar sob inspiração inferior ou oculta desses espíritos perversos. Eles estão agindo já há algum tempo sobre você e é o momento de pensar, de meditar. Será que eu não estou sob influência de espíritos perversos que estão agindo sutilmente sobre a minha mente, tentando me controlar? Preste atenção. Se você mudou pouco a pouco e depois radicalmente, é preciso
levar em conta a influência de espíritos perversos agindo sobre a sua mente, sobre os seus sentimentos, sobre você como um todo. Se a sua mente, se os seus pensamentos têm um caráter desolador, nada dá certo, tudo é desequilibrado, tudo é depreciativo, tudo é desanimador, o teu pensamento está sempre nisso, pense que você pode estar sim sofrendo uma transmissão hipnótica dos espíritos maus e interessados no intercâmbio infeliz com você, sem que você saiba, sem que você sequer perceba. Eles estão começando a agir sobre a sua forma de pensar, consequentemente, quando dominarem o seu pensamento, agirão sobre a sua forma de proceder, de como é que você vai se relacionar com as pessoas que estão à sua volta, seja no trabalho, seja na família, seja no namoro, seja no esporte, não importa. Se os seus pensamentos estão desolados, depreciativos, desanimadores, pense que você poderá estar sofrendo transmissão, influência hipnótica de maus espíritos. E tem uma questão que é muito interessante, que são as doenças repetitivas. Vocês de vez em quando estão tendo sempre a mesma doença, sempre os mesmos sintomas. Por exemplo, cansaço, surtos depressivos que vão e voltam, insônia que vai e volta, falta de coragem para fazer qualquer coisa. Essas situações que eu falei são ações típicas de perturbações espirituais. Essas perturbações ocorrem dessa forma. Elas iniciam, depois desaparecem, depois voltam, depois desaparecem, depois retornam novamente, duram um pouco mais, desaparecem, mas gradativamente eles vão nos colocando em nossas mentes que nós podemos estar doentes, podemos estar sofrendo de alguma doença orgânica e precisamos nos preocupar com as mesmas. Vejam como é interessante isso. É certo, nós temos certeza que existem muitas doenças, muitas enfermidades físicas que podem nos alcançar, enfermidades emocionais, enfermidades psíquicas que servem de provação ou de expiação para nós que estamos encarnados nessa sociedade terrestre em razão do nosso estágio ainda de inferioridade. Precisamos melhorar muito. Portanto, as doenças existem e podem nos alcançar a qualquer momento. No entanto, preste atenção, mesclando-se com essas doenças, existem espíritos inimigos do bem que vão simular essas doenças ou acentuar, reforçar as mesmas, sendo, portanto, eles responsáveis pela instalação da doença em nós ou pela piora do quadro. Eles vão reforçar ou colocar em nossas mentes aquilo que não existe e nós começamos a entrar nessa roda viva de procurar médicos, de procurar medicações, de não termos resposta e vamos nos angustiando e vamos nos perturbando e vamos nos desequilibrando, dada a influência deles em acentuar uma doença que talvez possamos ter ou então projetar em nós uma doença que nós não temos, mas eles nos convencem de que essa doença está em nós. Diante dessas circunstâncias, é preciso se preparar. Como eu devo me preparar? Primeiro, emocionalmente e depois espiritualmente, para se prevenir desses ataques violentos, desses sofrimentos, desses suplícios provocados por essas entidades perversas através do poder da sua mente, através do poder da mente que eles possuem. E quando surgir em nós qualquer pensamento inquietante, temos que ficar alertas. E precisamos estabelecer uma lógica que somente nos acontece aquilo que há de melhor para nós mediante o processo de evolução. Mas muitas vezes essa lógica pode ser invertida. Tudo o que acontece para nós pode estar, sim, acontecendo sob a influência, sob a atuação de espíritos perversos, espíritos
malignos que desejam prejudicar o encarnado, ou porque não gostam dele por fatores de vingança, ou porque não querem que esse encarnado consiga caminhar se melhorando a cada reencarnação. E aí eles vão agir, sim. Prevenção disso é se preparar emocionalmente, espiritualmente, para se prevenir desses violentos ataques desses irmãos. Todas as questões que desorganizam os seus programas elevados, dignificantes, você tem um programa planejado para socorrer pessoas, crianças e idosos, esses programas exigem vigilância constante de você. Porque você será atacado sim. Ser simples de coração, dócil de conduta é muito importante. As conspirações das forças do mal para nos desajustar como encarnados, elas são contínuas. E quando elas não encontrarem um campo de sintonia em você, esses espíritos vão buscar pessoas à sua volta, tão insensatas, semelhantes a esses espíritos, para te provocar. Você será, sim, envolvido por encarnados sob a influência desses espíritos para te desequilibrar, para te provocar, para causar entraves ao seu programa de solidariedade, de caridade que você planeja ou já está executando. É muito importante estar atento a esses acontecimentos sutis à nossa volta, para não deixarmos que esse programa morra, que ele não vá adiante, para que ele desmorone. Fique atento quanto a isso. E o que é preciso para me proteger? Orar mais. Cultivar sentimentos de ternura e amor. Esses sentimentos de ternura e amor, essas orações sinceras, vão produzir em nós hormônios geradores de paz e de alegria em nossa alma. E é nesse instante que a nossa alma fortalecida terá uma grande resistência ao assédio dessas interferências, dessas influências de espíritos inferiores, ainda perdidos na própria dor, ainda mergulhados no ódio, na inveja, ainda mergulhados na atrocidade da vingança, e a proteção se faz necessária. Cultivar sentimentos de ternura e de amor é o grande trabalho que nos protege da influência desses nossos irmãos ainda perdidos em si mesmo. E termos em mente que nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco, por tudo aquilo em que nós estamos envolvidos. Perseverar no bem, resignação ativa, mesmo acontecendo coisas ruins, continuamos trabalhando no bem. Restabelecer e manter o equilíbrio são os mecanismos para nós nos libertarmos de uma situação deplorável da influência desses irmãos desencarnados ainda agindo no mal. Quando assim nós procedemos, quando assim nós agimos, nós vamos sentir a força e a coragem para continuarmos crescendo na direção de Deus, o nosso Pai, aquele que nos ama de maneira incondicional. E mesmo esses irmãos, nada nos separa diante deles perante o Pai. O Pai os ama da mesma forma como nós somos amados por Ele. Não há diferença. Eles também são amados, mas precisam modificar o seu comportamento, a sua forma de agir, para continuar o processo do recomeço e avançar como nós estamos desejando. E encerrando esse nosso pequeno encontro, procura sintonizar com o amor. Quando nós sintonizamos com o amor, isto é, Jesus, o amor não amado, nós seremos aureolados, nós seremos envolvidos pela paz que emana desse Mestre, que nos protege e nos orienta para seguirmos a voz do bom pastor. Paz, irmãos, e até o nosso próximo encontro.